Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom fim de semana, se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a união faz a força. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva. E que vocês compartilhem o vídeo, tá certo? E quem quiser, no decorrer do vídeo, agora ou no fim do vídeo, comentar algo nos comentários, é optativo, fique à vontade, tá bom? Vamos fazer uma oração para começar. Queridos amados, que o Senhor mais uma vez tome o seu mensageiro e ilumine para que eu possa, inspire, para que eu possa levar a mensagem às pessoas aqui, Senhor. Que as pessoas vai através da minha boca, seja apenas o seu instrumento, Pai. Que o Senhor fale e que todos nós possamos aprender, Senhor. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que nós possamos compreender esta mensagem para em prática na nossa vida, Pai. Podemos nos unir, Senhor. Fazer o que podemos fazer para evoluir, Pai. Que assim seja, meu Senhor. Seja sempre junto com nós, Pai. Todos nós possamos, conosco, Senhor. Que nós possamos evoluir cada dia mais e atingir a nossa meta, que é a vida eterna, Senhor. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Eu agradeço e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, é muito comum, muitas vezes, a pessoa querer trabalhar sozinha, querer fazer algo só, mas muitas vezes a pessoa não dá conta, não adianta. Às vezes a pessoa vai cobrar da outra, tem que fazer, mas sozinha a pessoa não dá conta. É preciso ter uma união, né? Você vê que quando Jesus mandou os apóstolos para ir nas cidades fazer milagres lá, e levar a mensagem do evangelho, ele não mandou os apóstolos sozinhos, ele mandou em duplas, né? Você vê que quando Moisés mandou os espias lá para espiar a terra prometida, ele não mandou um espia sozinho, não, ele mandou um grupo de 12 espias. Quando Josué mandou espias para espiar Jericó e depois Ai, né, nas duas cidades, ele mandou 2 espias e não um. Por quê? Porque a união faz a força. Às vezes, duas cabeças pensam melhor do que uma. Onde uma falha, a outra vai. Você entende? Cada um com o seu propósito, cada um com a sua função, um completando o outro. E isso também é, é a definição de um casal. É um completando o outro. O casal são duas pessoas, uma completando a outra. O que falta numa tem na outra. Entendeu? E assim completa um todo. Um se complementa com o outro. Complementar significa algo que você insere em alguma coisa para ficar completa. Complementar significa duas coisas que significam um todo. Então, por exemplo, as cartas vermelhas e as cartas pretas do baralho são complementares, porque elas complementam todo o baralho. Agora, se eu falasse as cartas vermelhas e as cartas de espada, seriam complementares? Não, por quê? Porque tem um grupo de fora, que é as cartas de paus, né? Então, não é complementar. Entende? Então, complementar é algo que completa, completar. Agora, suplementar significa algo que vai suprir, então, suplementar que vai explicar, orientar sobre aquilo. Mas não está adicionando nada, entendeu? E é assim que deve ser, queridos irmãos. E eu vou contar um fato que está acontecendo comigo na escola. Eu assumi 2 salas lá de 8º ano, e essas 2 salas, elas estão com uma defasagem muito grande, ficaram muito tempo sem professor de matemática, e para completar, eles têm uma defasagem que está vindo já desde o primário, né? Eles têm uma dificuldade de fazer simples operações de mais, de multiplicação, muitos deles. Então, é uma sala que está difícil trabalhar. Eu já falei com a coordenadora e vou falar de novo. Se não houver uma união entre mim, a direção e
e também uma outra pessoa que possa resolver, dar um reforço para esses alunos, não vai rolar, eles vão bombar até o fim do ano. Não tem como, né? Por quê? Hoje em dia, como é que funciona na escola? Não é igual antigamente, que você chega, dava as aulas, né, e dava nota. Não. Hoje em dia é tudo eletrônico. Então, você já tem lá no centro de mídias, no repositório, né, que é uma plataforma, né, no site, né, podemos dizer, na internet, onde você já tem as aulas que você tem que dar. Já estão prontas lá, entendeu? Já tem lá, elas já estão em PDF e estão também em PowerPoint. E você já tem já aquelas aulas, no caso da matemática, esse ano, são 35 aulas nos oitavos anos. Tem que dar no bimestre. Bimestre, ou seja, 2 meses. Aí eu falo para você, são 35 aulas. Eu tenho 5 aulas por semana, ou seja, são 20 aulas por mês. Vocês estão 2 meses, são aparentemente 40 aulas para serem dadas no bimestre. 40 aulas, eu tenho 35 para dar, sobra 5 para provas, para coisa. Você acha que tem como eu desviar a matéria para conseguir alcançar esses alunos? Para dar reforço, para trazer um. Não dá, você entende? Então, acaba complicando para a gente conseguir alcançar esses alunos por conta disso. Então, queridos irmãos, sozinho eu não vou alcançar isso. Se não tiver essa colaboração, essa união, eles vão bombar até o fim do ano, porque estão muito atrasados. Você entende? O governo ele não proporciona um professor de reforço fora do horário de aula. Deveria proporcionar, né? né? Ou mesmo retirar alguns alunos da aula para fazer um reforço fora. Você entendeu? Então eu poderia ter esse professor. Como eu já fiz essa função no Estado. Entendeu? Eu já fiz essa função. Na época que eu trabalhei, eu era professor auxiliar. Eu era auxiliar, mas eu também dava reforço. Né? Você entendeu? Então o que acontece, queridos irmãos? Se nós não nos prepararmos, se não se essa direção e eu não nos unirmos e ter uma outra solução, esses alunos vão bombar até o fim do ano. É preciso que tenha uma união, entendeu? E eu não vou dar conta, não vou, não tem como. E quando você pega alunos que não sabem as 4 operações, muitos deles não sabem, grande parte do que eu já vi, entendeu? E como é que você vai explicar uma álgebra? Não tem como, né? Então, eu acho assim, se infelizmente o governo deixa esses alunos passarem de ano, a culpa não é minha, você entendeu? Como que o governo fala que quer aula de excelência, né, como eu venho vendo, se eles deixam aluno que não sabe as corporações passar de ano? Não pode passar, entendeu? Se eles não sabem, eles têm que chegar lá sabendo, senão não tem aula de excelência, captaram? Então é preciso que haja uma união, né, entendeu? Então, eu não vejo, será que o governo não proporciona uma aula de reforço? Eu acho que essa aula poderia ser aplicada via Zoom, por exemplo, né? Faz os alunos têm celular, faz um Zoom no sábado, no domingo, com um professor que possa fazer isso, que não seja eu, porque eu não tenho como, e fazer algumas aulas de reforço via Zoom, né? Usar o auxílio do WhatsApp, por exemplo, montar grupos ali, e, e além de posta atividades, tá? Os alunos fazendo né, para evoluir, porque na sala de aula não dá, você entendeu? Na sala de aula não rola, captou? Não rola, você entende? Então, queridos irmãos, é muito complicado a gente conseguir alcançar alunos que, que,
estão defasados. Se não tiver uma cooperação, eles vão bombar. Eu vou deixar bem claro isso não hoje. Eles vão bombar até o fim do ano. Então vai precisar, não adianta falar, vamos se virar então. Mas vai ter que, a escola vai ter que proporcionar isso de alguma maneira. Se o governo não proporciona, a escola vai ter que proporcionar. Eu já estou alertando. E eu não vou conseguir. Mas é porque eu sou incapaz? Não. É porque os alunos estão num nível que não tem como. Se fosse antigamente, tudo bem. Né? Antigamente, a gente chegava na sala de aula e eu jogava a matéria que eles precisavam, parava a matéria. Então, por exemplo, se antigamente, se eu pegasse e chegasse até, por exemplo, olha quanto, tinha matéria matemática, é, trigonometria, geometria, álgebra e estatística. Se eu desse eu dei só geometria e álgebra, não deu tempo de dar trigonometria e estatística. Então, tudo bem. Fechava o ano, eu ia avaliar o aluno pelo que foi dado e pronto. Mas hoje em dia não funciona assim, né? Hoje em dia, quem faz a avaliação é o governo, não sou eu, que é a chamada prova paulista. Então, o que acontece? A prova já vem pronta. Ela é baseada em toda a matéria do bimestre. Então, eu preciso, até o fim do bimestre, aplicar toda a matéria. Eu não tenho como deixar de dar uma matéria. Porque se eu não der esta matéria, o aluno vai bombar. Né? O que era diferente antigamente. Que nem, por exemplo, quando eu trabalhei de auxiliar numa escola lá em São Paulo, em 2014, se não me engano, a professora falou, eu não vou dar geometria para eles, porque eu não aprendi isso na faculdade, eu não vou dar. Porque ela não era professora de matemática, ela era professora de biologia, ela era de química. Então, se ela não tinha capacidade, por que ela pegou essas aulas? Você entendeu? Agora, hoje em dia, ela não poderia falar isso, porque as aulas, elas estão no sistema, né? E essas aulas têm que ser dadas. Se não for dadas, os alunos não vão alcançar. Então, eles vão olhar lá, os alunos vão cansar, aí eles vão olhar no sistema e falar, ó, professor deu a aula, tal, 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 não deu as aulas, tal, tal, por isso que não cansaram ali. Então, vão cobrar dele, por que você não deu? Ah, porque eu não sei isso. Então, por que você pegou as aulas se você não é capaz de dar a matéria? Vai ser dispensado. Você entendeu? Então, quer dizer, irmãos, é assim. Então, nós precisamos agir com união, responsabilidade e união. Eu não sou capaz de contornar essa situação sozinho. Eu vou ser bem claro lá para a coordenadora, para a diretora, para quem quiser ouvir. Eu não sou capaz. Portanto, se não houver a colaboração da parte da gestão e algo que a gente tenha que fazer, que a escola vai ter que proporcionar para esses alunos um tipo de reforço, não vai rolar. Entendeu? Talvez algum aplicativo, não sei. Os alunos têm hoje em dia facilidade no YouTube, mas eles preferem ficar vendo besteiras do que estudar. Não posso fazer nada. Entendeu? Então é assim. Então, eu não tenho como ficar desviando a matéria, vocês entendem, queridos irmãos? Então, ali é o que eu estou falando. Precisamos de uma união para fazer a força. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque é um exemplo que eu estou vivendo. Nós precisamos de uma união. Se não houver uma união entre eu, a direção da escola de gestão, e tiver algo que vai ter que ser feito fora da aula, eles tentarem evoluir, não vai rolar. Você entendeu? Eu não sei o que vai ser feito, mas não vai ser nenhum. Eles vão bombar. Então, se falar que é comigo, tá muito bem, então eu vou pedir demissão, porque eu não tenho como dar conta, eu não vou pegar uma responsabilidade que eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Eu não tenho nada, absolutamente nada a ver com isso. Então, se eles não ajudarem, não proporcionarem para solucionar um problema, né, que não tem nada a ver comigo, eles vão bombar. Então eu vou falar, eu vou pedir demissão, porque eu não vou ficar assumindo uma incumbência, deixar eles sem professor, e aí eles vão bombar sozinhos, e aí eu quero ver qual é o desculpa que vocês vão dar para a gestão. Porque vocês querem jogar a coisa em cima de mim,
Não vão, não. Eles não vão porque eu não tenho como. Se eu tivesse como, eu aceitaria até a proposta, só que eu não tenho. Você entendeu? Então, como o governo não proporciona uma aula de reforço fora da de aula, deveria. Porque antigamente tinha. Né? Então é assim. Tanto na prefeitura de São Paulo quanto no governo do estado tinha aula. Né? Eu cheguei a participar de acompanhar a professora que estava dando reforço para os alunos fora da área de aula lá do céu, em São Paulo. Depois eu como é que fala? Eu também, eu fui professor de auxiliar e com isso de reforço, né, dei reforço para os alunos também numa escola, quando eu trabalhei na São Paulo no estado. Então, é possível. Então, alguma coisa tem que ser feita para resolver essa situação, né, meus irmãos? E é o trabalho em grupo que eu estou falando para vocês, é a união que faz a força, né? Então nós temos que nos unir. Que nem, por exemplo, se uma família se reúne em casa, o que acontece? O trabalho fica muito mais ameno para todo mundo. Agora, se ficar tudo com uma pessoa só, vai ficar pesado, a pessoa vai ficar sem tempo. Né? Quando a gente vai fazer um trabalho missionário, a gente tem que ir sozinho para o trabalho missionário? Não, o ideal é que a gente vá em dupla. Por quê? Porque um complementa o outro, um ajuda o outro, né? Cada um tem a sua maneira de falar, então às vezes uma consegue uma pessoa se dar melhor com um, outra pessoa melhor com o outro, um complementando o outro. Então, isso faz parte. Você vê que as pessoas que vão de casa em casa, nem as testemunhas de Jeová, por exemplo, vão sempre de dois em dois, nunca estão sozinhos. Então, é importante, queridos irmãos, que a gente sempre queira a ajuda de outras pessoas, nunca querer andar sozinho, né? né? Antigamente eu assistia muito aos filmes do Harry Potter, né? E lá tinha o Lord Voldemort, que ele era tão prepotente, tão arrogante, tão se achando o Bambambam, Bam, Bam, e quando ele atacou o Harry Potter lá nos últimos filmes da saga, né? Que ele tenta matar o Harry Potter no último filme, né? E o Harry Potter se entrega porque ele precisava morrer para se libertar, porque um pedaço da alma do Voldemort estava dentro dele, então ele precisava daquilo. Aí ele mata o Harry, mas o Harry ele ressuscita, né? Ele não morre. E o pedaço da alma do Voldemort estava dentro, morreu. E o Voldemort então cai lá, daquele mal nele, né? Desmaia. E aí a Bellatrix Lestrange, que é uma das aliadas dele lá do mal, uma das bruxas aliadas, ela tenta ajudar ele a levantar o bicho. Fala, não, não, não preciso da sua ajuda, empurra ela no final. Entendeu? Então isso é o cúmulo de uma pessoa que acha que pode tudo sozinho. E ele foi na decadência, por mais poderoso que ele tinha conseguido ser, ele caiu por quê? Porque ele não compreendeu que sozinho ele não ia atingir nada. E tanto que se ele fosse tão poderoso, se ele achava que não precisava da ajuda, por que ele reuniu um exército de bruxos, né, de maus, né, que era chamado de comerciais da morte, os bruxos das trevas? Por ele fez um exército para lutar junto com ele? Se ele era tão poderoso, por que ele não foi sozinho, já que ele não precisava de ajuda? Então não é bem assim. E você vê que mesmo ele fez um exército para lutar. Você vê que o próprio Satanás não age sozinho, ele tem um exército de anjos com ele, né, que viraram demônios, né? Então, você vê que Jesus não virá sozinho para nos resgatar, ele virá com um exército de anjos. Então, sempre é união, a união é muito importante em tudo que a gente faz, em tudo. Se tiver união, tudo vai ficar mais fácil nas nossas vidas. Então, tem que ter organização e união. Tendo as duas coisas, a tua vida vai ficar muito mais prática, mais rápida. Agora, se não tem essa união, se não tem, infelizmente, fica muito para uma pessoa e nada para outra. E aí essa pessoa fica sem tempo, sofre, e a outra vai sofrer também, porque se uma pessoa da família, a pessoa que convive está sofrendo, todas as outras estão, entendeu? Não tem como a pessoa estar feliz com outra sofrendo lá, não existe isso. Então, é preciso que haja essa união, tá bom, queridos irmãos? Vamos nos unir, fazer o que é certo, tentar fazer de tudo para alcançar a vida eterna, tá certo? Vamos alcançar Deus e a vida eterna, tá bom?
Vamos fazer o possível para facilitar a nossa vida, ganhar tempo, para que nós possamos ter tempo para tudo. Tá certo? Então foi uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que o Senhor possa fazer que nós agimos sempre com união, que possamos sempre estar cooperando, seja nos afazeres domésticos, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida, com os nossos vizinhos, com os trabalhos missionários, que nós possamos estar sempre em união, para que nada fique pesado para ninguém, que possamos sempre agir com organização, com companheirismo, com compreensão e com união. São coisas importantíssimas, nós sabemos disso, Senhor. Nós possamos agir desta maneira e facilitar a nossa vida, ganhar tempo, para termos o tempo para Deus, para tudo que temos que fazer, Senhor. Que possamos sempre estar fazendo o que é certo, Pai. Ilumine-nos e nos dê sabedoria para agir corretamente, Senhor. Possa estar sempre conosco, Pai. Que as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje possam, e eu também que vou trabalhar daqui a pouco, que eu possa ir e voltar do trabalho em segurança, Senhor. E que as pessoas que estão trabalhando possam voltar do trabalho em segurança, Pai. Seja aquelas pessoas que estão inscritas no meu canal, me ouvindo ou não, e as que estão me ouvindo que não estão inscritas no canal, Senhor. Todos possam voltar para casa do trabalho em segurança. Abençoe a todos, Pai. Que assim seja, peço e oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, tá bom? Que assim seja, que Deus abençoe a todos. Amém.